Olá, vamos começar mais um Café com Palavra. Eu sou o Sandro Porto e vamos juntos aprender. Continuando o assunto depressão. E hoje eu quero ensinar você a recusar os convites que a depressão te faz. E não te esquece de deixar teu like e se inscrever no canal ativando as notificações através do sininho. É só apertar nele aí e toda vez que vier um vídeo novo você vai ser alcançado por ele. Eu sou o pastor Sandro Porto e deixo essa palavra para você. Estamos falando nessa série sobre a depressão e a sua forma espiritual de agir. Há uma pergunta que não quer calar sobre doenças psicossomáticas. Elas não têm campo físico, né? Porém, elas impactam diretamente a nossa vida fisiológica. Elas travam nossa caminhada, nossa jornada, nosso progresso, impedem nossa prosperidade, roubam nossa alegria e nos joga num canto escuro de isolamento. E viver sozinho não é bom. Viver sozinho não é uma maneira saudável de viver. O próprio Jesus Cristo orientou os discípulos que andassem de dois para que quando um tropeçasse, o outro viesse lhe socorrer. E esse é o primeiro convite que a depressão faz quando ela se aloja e encontra lugar na vida de alguém. Eclesiastes 4, a partir do versículo 9 e 10, diz assim: melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. E é o primeiro convite que a depressão vai te fazer é isolamento. Ela vai te convidar para se isolar. Porque a primeira conversa que ela vai atribuir a esse momento na vida de quem está sofrendo esse ataque é que ninguém vai te entender. Ninguém vai te compreender. Se essa depressão que você está enfrentando tem uma raiz em culpas, aí que isso se agrava, porque se eu sou culpado e não quero reconhecer a culpa, eu também vou querer esconder dos outros a vergonha que eu carrego. Então ela vai te convidar, ela vai abrir uma porta para um armário escuro do isolamento, onde você vai ficar se sentindo mais confortável sozinho, aonde você vai se sentir mais aliviado sem ouvir ninguém. E o afastamento, ele também te afasta da cura. Se você se isola, você fica afastado e mais difícil de compreender o processo que você está passando. E ela te convida para esse isolamento. Depois que ela te leva para esse lugar, se ela consegue levar a pessoa para esse lugar, o segundo convite chama-se ruminação. E o que é uma ruminação, pastor Sandro? É você voltar lá no dia do acontecimento. Quando você consegue lembrar do motivo, encontrar a raiz, você volta todos os dias, todas as noites e detalhe, viu? Ela é muito organizada. O ser que move a opressão espiritual causada por esse ambiente de culpa, ela tem hora, tem lugar e momento de agir. Ela tem gatilhos poderosos. Já percebeu que tem pessoas que quando saem para o trabalho conseguem trabalhar normalmente? São eficazes, apresentam alguns sintomas, mas alguns passam desapercebidos. Porém, quando voltam para casa, é como se a vida paralisasse e parasse no tempo. É como se você não tivesse alegria e nem força e não quisesse mais olhar para outras pessoas, para a família, para os amigos, porque ela te convida agora para ruminar o teu passado, para tentar mudar o que aconteceu, coisa que não dá, é uma mentira. Ela fica ruminando em termos de reflexão. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não agi? Qual seria a solução? E ainda que você hoje encontre uma outra alternativa que naquele dia você não enxergava, nada vai mudar, porque não tem como voltar no passado. E o que a ruminação te faz? Ela te leva para dentro de uma prisão emocional. Você fica sempre remoendo o que aconteceu. E fica parado no tempo. A vida corre para todo mundo, menos para você. Porque você agora fica remoendo o que aconteceu. E aquela dor vai se agigantando cada vez mais. Quando Paulo escreve uma carta aos Filipenses, no capítulo 3,
E no versículo 13, olha o que ele diz para mim e para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, a saber, Jesus Cristo, meu alvo. Não é fácil desapegar, isso é um fato. Não é fácil esquecer, e aqui é a cereja do bolo. Nós, seres humanos, não temos o dom do esquecimento. O esquecimento ele é um dom, uma dádiva de Deus. Tá? Ainda que a gente tenha um momentâneo lapso de esquecimento por falta de vitaminas, por uma mente carregada, esse registro fica na memória. E existe um segredo na formação do homem, que Deus deixou formas do cérebro, da mente, defender a gente dos traumas. Vou dar um exemplo para você. Uma criança, ela tem sua infância dividida em dois momentos. A primeira infância e a segunda infância. A primeira infância fica ali até o 5º ano, 6º ano, alguns dizem que é menos e outros mais. Onde algumas coisas acontecem e ela não consegue registrar com detalhes certas memórias. Rosto, não consegue registrar nomes, os ambientes reais como eram, mas ela consegue registrar a hora, o vulto. Então, quando ela cresce, ela carrega aquela memória reprimida. E a mente tenta abolir essa memória, sufocar essa memória, machucar essa memória para o esquecimento. Só que quando chega a determinados horários, alguns lugares, quartos escuros, alguns ambientes, a pessoa sente medo e não sabe nem o porquê. Algumas coisas que ela vê e ela não sabe nem o porquê. Está registrado, só que ela não sabe onde está. Geralmente, na grande maioria, é a primeira infância. Ela documentou um evento que mexeu com você, mas a visão não está clara. Depois dos 7 anos, que é onde é a formação do caráter do menino, tudo que ele registrar vira um trauma muito claro. Ou uma experiência muito boa. É o gosto do feijão, da vovó, é o bolo, é a definição do paladar, dentre muitas outras coisas. O indivíduo vai crescer, vai provar novos paladares, mas aqueles primários sempre vai ficar registrado na memória digestiva dele, na memória afetiva dele, na memória sentimental dele, aonde a mente organiza cada departamento do ser. Aí, se foi um trauma, esse trauma ele modifica o indivíduo. Geralmente quem passou por abuso fica agressivo, desconfiado, revoltado. Se foi na primeira infância, não sabe o porquê, sabe que tem uma ira de dentro. Se foi na segunda, sabe, só que reprime, fica com vergonha, né? Alguns mudam de sexualidade por causa disso, tem a sexualidade afetada por isso. Enfim, nós, seres humanos, não temos esse dote do esquecimento. Isso é tão forte, tão sério, que ele é prêmio da nossa eternidade. Somente no pós-vida, na eternidade com Cristo Jesus e na consumação de todas as coisas, é que a Bíblia me dá respaldo para esse entendimento. Lá em Apocalipse ele diz: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E uma promessa que diz que quando nós chegarmos na eternidade, ali não haverá choro, nem pranto, nem rancor. Se não tem choro é porque não tem dor, não tem pranto, não tem memória, nem rancor, não tem memória. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. E só vai ser feito novo quando esse mundo, esse tempo for terminado por nós. Então, se eu não tenho como esquecer, o que fazer com essas memórias que me levam a ruminar o meu passado, triturar a minha alma e destruir o meu futuro, paralisando a minha vida por inteiro numa jornada que Cristo está comigo? Você não consegue esquecer, então Cristo te convida para ser mais forte que essa memória. Quando você tem vergonha do que passou, isso vira um peso. Mas quando você encara com a verdade, sem querer questionar muita coisa, apenas entende que aconteceu, não tem muita explicação. Mas o que importa é o novo nascimento que eu estou tendo com Cristo Jesus, o meu Salvador. Nele eu sou um novo homem, nele eu sou uma nova criatura, nele se inaugura um novo momento na minha vida.
Nele eu sou mais do que vencedor. Com ele eu vou conseguir. Então é isso que tem que me sustentar. E aquela vergonha, aquele trauma, aquela dor, ao invés de se transformar num fardo e num peso, se transforma num testemunho, numa pregação de vida, um testemunho de vida, uma pregação viva do verdadeiro transformador, Evangelho de Jesus. Então, diga não para a ruminação do teu passado. Se ele te convidou para o isolamento, fecha essa porta hoje. Se ele te combinou para ruminar o que passou, fecha essa porta hoje. E quando ele vier te visitar, diga para ele, eu estou esquecendo das coisas que ficam para trás e estou seguindo daqui para frente para Jesus Cristo, olhando para ele é o meu alvo, tá bom? Terceiro convite que a depressão vai fazer para você, convite para autocondenação. Você errou, você não merece, você é um problema. Esse é o convite que a depressão vai te fazer, é o terceiro convite que vai bater na sua porta. Primeiro ela te isola, depois ela rumina. E quando você fica ruminando, você perde a visão da saída dessa prisão. Então você diz assim, rapaz, eu mereço isso aqui, eu errei, eu sou um problema, eu vou acabar com o meu sofrimento no dia que a minha vida terminar. E essa ideia vai se transformando numa saída. A ideia absurda de terminar a própria existência acaba se transformando na solução. E ele vai fechando a vista de quem está passando por esse processo, encurralando num labirinto sem saída, provocando você a andar por onde ela te conduz e você não pode cair nessa cilada. Feche a porta desse convite, ele está destruindo a tua identidade. Quando Cristo te alcançou, ele sabia muito bem quem você era. Sabia das suas capacidades, fraquezas, tristezas e todos os males que você carregava. Ele sabia. E ele te chamou para uma vida restaurada. Você não recebeu, você está no processo da restauração. É bíblico dizer que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia da sua vinda. E Romanos 8, versículo 1 vai te afirmar: agora, pois, condenação nenhuma há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então não caia nessa autocondenação, porque você vai destruir a sua identidade. Você vai se olhar e vai dizer assim, não tem jeito mais para mim. Não tem jeito, eu não vou poder ajudar minha família, eu sou um caos na minha família, eu sou pedra no sapato, eu estou trazendo sofrimento, eu estou isso, eu estou aquilo, e ele vai te paralisando, ele vai te autocondenando. Mas você precisa entender que Cristo levou sobre si as nossas dores. Que se nós nos arrependermos e confessarmos, alcançaremos a misericórdia. Que você não é o que ela está te dizendo, você tem identidade própria. Cristo te deu uma nova oportunidade através de um novo nascimento, é um novo momento na sua vida. Então, é momento de você parar de dar voz para esses ruídos que tentam te flagelar. Porque senão, quando isso acontecer e você começar a dar ouvido para a autocondenação, sua identidade vai começar a fragmentar. E aí bate na tua porta o quarto convite. O convite da paralisia. Não faz nada, não vale a pena, desiste. Aí começa uma autodestruição silenciosa, covarde, solitária e totalmente interna. Ninguém percebe, mas você está se estagnando espiritualmente, emocionalmente, não tem mais força para orar, não se alimenta, não se arruma mais, está aceitando qualquer coisa, e aí a vida vai acabando, vai definhando, e como água vai escorrendo pelos teus dedos, e você vai ficando em frangalhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7, Deus vai visitar Elias, sabe? E Elias está nesse processo igualzinho alguém que está com depressão, sabia? Ele acabou de ter uma grande vitória, e mesmo assim o povo não defendeu ele. Sabe, ele venceu mais de 900 profetas, feiticeiros. E aí uma mulher que lidava a esses homens disse, eu vou te matar, Elias. Ele esperava que a nação dissesse, você não toca em Elias. Ele esperava que o rei defendesse, ele esperava que o povo, em forma de gratidão, se envolvesse nessa guerra e dissesse, nele você não toca. Tem guerras que Deus vai te chamar para lutar. E quem sabe você está esperando um reforço e Deus está dizendo, não, isso aí é para você vencer. Você venceu uma parte desse problema. A parte do problema eram os profetas, agora precisava vencer a Jezabel, do caso do texto.
mas ele achou que, tendo aquela grande vitória, ele entraria em descanso e não entrou. Então, uma paralisia começa e o grande profeta Elias corre para se esconder. E quando Deus vem lhe visitar, fazendo uma pergunta através do anjo, o que tu está fazendo aqui, Elias? Ele disse, só eu fiquei. Só sobrou eu. E mesmo assim, estou condenado à morte, eu não quero mais. Eu não estou mais disposto. Deus nunca forçou ninguém a fazer o que não queria fazer. Então, o anjo falou para ele, faz o seguinte, Elias, levanta-te e come, porque o caminho te é sobremodo longo. O anjo chama Elias para comer e para se levantar, porque tinha uma longa jornada pela frente. O anjo não falou o que era naquele momento, mas disse, come e te levanta. Tem uma jornada grande. Lá na frente, Elias vai ouvir a voz de Deus, dizendo, eu entendi você, não esperei de você fortaleza ou força, obediência você cumpriu. Então agora, antes de você findar o seu ministério, separa para mim Eliseu, filho de Cefate, para ficar em teu lugar. Um de Jeú, um de Ben-Hadad, os 2 reis de Israel e outro da Síria. E aí, tua missão está terminada. Então, até um grande profeta não foi por ausência de Deus. Não foi isso. A ausência de Deus nem sempre é causa de depressão. Nem sempre a depressão é a ausência de Deus. Às vezes é o excesso de dores. Então, o excesso da dor pode trazer para você uma paralisia, trazida por uma depressão. E isso não quer dizer que Deus te abandonou. É apenas um peso muito grande que você está carregando. Mas a palavra que eu trago para você hoje, levanta e come, porque ainda tem muito caminho pela frente. Você ainda tem muito a fazer pela sua vida e pela vida da sua família. O quinto e o último convite que ela vai te fazer é perder o sentido da sua história. Quando você perde o sentido, você fica sem propósito e nada mais importa. E o que te resta? Um vazio existencial. Aí é o ato final. Ele se apresenta com uma corda, ele se apresenta com uma bala, ele se apresenta com desespero, para que você acabe encerrando aquilo que Deus começou. E aí vai te motivar a você tirar a própria, se desviver, para que o algoritmo não derrube o nosso vídeo, vai te convidar para se desviver. Então, tome cuidado com esses convites. Quem sabe alguns já bateram na sua porta e você já aceitou. Não deixe esse ciclo terminar, reage enquanto é tempo. Tá? Enquanto você está pensando que tudo está desistido, tudo destruído, tudo acabou, que não tem jeito, que você é culpado, que você é uma praga, que você é um desolado, você é quem é culpado de tudo, você está pensando tanta coisa. Eu quero te deixar a palavra do profeta Jeremias, que depois que ele viu Israel cativo na mão dos babilônicos, tanta dor Jeremias viu, e ele se pergunta para Deus, meu Deus, fizemos um agravo tão grande e o Senhor nos destruiu e o Senhor nos desprezou. Aí Jeremias recebe de Deus uma resposta. Capítulo 29, no versículo 11. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quem sabe, essa depressão pode ser apenas o começo para um grande chamado. Quem sabe você pode até estar passando por um momento de paralisia e Deus é quem pode estar permitindo essa paralisia para que você escute um pouco. Agora, não entre em depressão. A depressão ela é um processo gradativo que vai passando de fase em fase. Primeiro a perda, depois trauma, frustração, culpa. Começa bem com a bala interno e aí vai gerando um impacto tão grande e profundo. Né? Depois vem para a fase da internação, onde a pessoa cria a própria interpretação, onde a pessoa cria a própria narrativa. A segunda fase dessa ferida é criar a própria narrativa. Ah, a culpa é minha, eu não sou suficiente. Depois ele vai te isolar, vai te paralisar, tirando toda a tua energia, te afastando das pessoas que te querem bem, sabe, fazendo você ofuscar o propósito. E aí, no vazio existencial, ele se apresenta com uma saída que não vem de Deus.
E se você quiser romper essa cadeia hoje, eu te convido a abrir a porta dessa cadeia com a chave que tem poder para abrir a porta. Confesse toda a culpa que você carregar e traga luz para a sua vida. Faça o que o Davi fez no Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e tu me perdoaste. Confesse, abre essa porta hoje. Deixe o arrependimento entrar no seu coração, porque ele vai mudar a direção da sua história. Você que estava indo de mal a pior, quando o arrependimento entrar, isso não é uma emoção, isso é uma decisão de vida. Não. Eu estou disposto a ouvir o que eu tenho que ouvir, a ter que suportar o que eu tenho que suportar, mas eu decido sair dessa gaiola que prendeu a minha alma, essa gaiola das almas, porque eu não vou viver aprisionado, eu não vou terminar meus dias oprimido, deprimido, desanimado, derrotado, falido, não. Eu fui chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como é que eu vou fazer isso? Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, disse Atos dos Apóstolos, quando o autor de Atos, que é Lucas, escreve no capítulo 3, versículo 19, que quando há arrependimento, os nossos pecados são apagados, tá? Por quê? Porque uma nova mente vai entrar em vigor, uma nova mente vai ser elaborada nas mãos de Deus e plantada na nossa mente. Nosso alinhamento é que vai definir como é que a nossa cabeça vai ficar, tá? Para que haja renovação. Quando você libera o coração para o arrependimento, uma renovação começa a acontecer. E a terceira chave que entra em vigor na sua vida. Como Paulo escreveu aos Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá? Não se conforme não, mas transforme sua mente. Tá? Transforme e quebre esse isolamento através de comunhão. Vá para o culto, vá adorar a Deus. Vai participar de uma célula, vai participar de um ambiente familiar. Eu não estou com vontade, sem vontade mesmo. Vá pela força, vá pela decisão que você tomou. Vá lá e faça. Tome um remédio amargo, pode ser ruim para você no momento, porque mexe com a sua zona de conforto, mas o remédio mais amargo é um dos mais eficazes para a cura daquilo que nós buscamos. Então quebra o isolamento com comunhão, né? Como diz Hebreus 10, 25, não deixando-nos de congregar como é costume de muitos, tá bom? E por último, a identidade começa a ser restaurada, porque você não é o que aconteceu, você é o que está escrito e você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque nós somos nascidos de Deus. Então, vença essa batalha, vença essa guerra com a sua identidade nova. A identidade do velho homem é fracassada, é falida, é quebrada, é cheia de dor, cheia de marca. Mas a identidade do novo homem pega as dores, as falências e as marcas e os traumas e transforma em testemunho de vida e de fé. Essa é a palavra que eu deixo para você. Que você saia dessa fase de depressão que você está tentando vencer. A depressão te convida para desistir. Deus te convida para renascer, reconstruir, restaurar e viver o propósito de Deus. Pai, eu oro nesse momento pela vida do meu irmão, que está passando por essa batalha da depressão, Pai. E tiro ele desse isolamento através da fé. Que o Senhor coloque pessoas no caminho do teu filho, da tua filha. Que o Senhor ajude ele a sair do isolamento para entrar em comunhão e tenha a sua identidade restaurada. Que haja arrependimento, que haja confissão, que haja renovação e que o teu poder se revele de uma forma extraordinária e poderosa, em um nome de Jesus. E esse foi mais um Café com Palavra. Que Jesus te alcance e te abençoe. Amém.